queridos, amém? Deus é bom? Amém. O tempo todo Ele é bom, né? Queremos agradecer aí a visita da Michele. Cadê a Michele? Levanta a mão para a gente conhecer, seja bem-vinda, em nome de Jesus, tá bom? Tá aí também a Giovana e a Gabriele, cadê elas? Sejam bem-vindas aí, abençoadas, em nome de Jesus, tá bom? Seja um tempo de bênção aí na vida de cada uma de vocês. Quem esteve ontem aqui na igreja? Fala amém. Ó, tem bastante gente, hein? Valeu a pena ou não? Valeu? Olha. E eu ainda fiquei quietinho lá atrás. Eu tinha uma opção de perguntas para deixar eles bem vermelhos, mas deixa para a próxima, né? Deixa para a próxima e a gente pega eles na curva aí, né? Mas foi realmente uma tarde abençoada, né? Foi um tempo assim muito gostoso mesmo. Nós começamos às 3 horas mais ou menos e foi até às 8 quando foi o jantar, né? Teve um intervalo e foi muito bom. Então eu quero agradecer a todos que participaram, que vieram, que ajudaram, que trabalharam. Não vou citar nome porque senão a gente esquece de alguém e aí fala, puxa vida, né? Mas foi muito bom e eu quero dizer que o seu trabalho, o seu esforço foi creditado lá na presença do Senhor nosso Deus, tá bom? É Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai te dar um galardão aí por todo o seu esforço. Eu não tenho o número exato aqui, eu não sei se vocês têm ou não, mas eu contei mais de 30 casais. Né? Acho que falaram em 34 ou 35, uma coisa mais ou menos assim. Então foi muito bom, foi muito gostoso. E é um trabalho que nós vamos repetir, né? Fizemos aqui na igreja, por quê? Porque era mais fácil, mas nós podemos fazer em outros lugares também, marcarmos um dia, uma tarde para irmos em outro lugar e estarmos ali só os casais para serem ministrados. Então, o importante é que ficou um gostinho de quero mais, né? Foi muito bom mesmo, que Deus continue abençoando aí o casal de mestres ali, que entraram na fogueira e não se queimaram. Isso que é o mais importante, né? Porque você precisa ter a coragem primeiro para entrar. Se você não tiver... E eu estava conversando agora ali com o Lucas, e a primeira vez que eu te pus para pregar, você tinha acho, 14 anos, mais ou menos. Foi mais ou menos, porque começou a tocar com essa idade, né? Então, hoje já está com 65, então já faz as contas aí, quem gosta de saber, né? Mas eu estava dizendo que eu vou colocar ele, que ele está com 12, né? Aí ele falou, quando eu fizer 14, ele falou, teu pai foi mais ou menos nessa idade aí, né? Interessante que a primeira vez, eu lembro se fosse o senhor, até meio tremia assim, igual uma varinha verde, né? Mas ele enfrentou o que precisava ser enfrentado, né? E é assim que Deus faz, queridos. É assim que Deus realmente tem feito. Então, foi muito gostoso mesmo. E obrigado a cada um, o pessoal que cozinhou, que fez o jantar. Que não tem nada a reclamar, né? Nada. Foi assim. A gente sabe que dá trabalho, principalmente quem trabalha nos bastidores, né? Mas é desse jeito. Nós precisamos estar fazendo a nossa parte aí para sermos abençoados, tá bom? Fala para o seu irmão assim, hoje nós vamos falar quando o inimigo tem permissão para nos afrontar. Vamos começar lendo um texto aí, está lá no livro de Lucas, capítulo 22, de 31 a 34. Vejam bem. Aí é Jesus quem está dizendo. Ele chega para Simão e diz, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar com você, como se faz com o trigo. Então Jesus estava dizendo para Simão Pedro ali, né? Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça.
Quando, porém, olha essa palavra, quando, porém, ele está dizendo para um dos seus discípulos. Ele diz assim: quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. 33. Ele, porém, respondeu, Pedro: Senhor, eu já estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Amém, queridos? Até aí, né? Vejam que interessante, quando a gente para, porque às vezes as pessoas leem a palavra e leem muito rápido. Então você tem que ler devagar, não entendeu, volta, né? Então Jesus estava dizendo para Pedro, né? E Pedro diz: olha, Jesus, eu já estou pronto. Se precisar até morrer por você, eu vou morrer. Se precisar estar na frente ali, eu vou estar. Aí Jesus pega e diz para ele o quê? Eu vou te dizer algo, Pedro, que ainda hoje, ele não diz amanhã, talvez, ele diz ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Então isso é muito forte, né? Porque Jesus está dizendo: olha, Satanás pediu para te peneirar, como é feito com o trigo. Nós vamos ver já já como é que faz com o trigo. Não é só ir no mercado comprar farinha lá e tudo bem, está tudo certo, né? Tem um processo aí bastante grande, né? Um processo aí bastante grande mesmo, né? Queridos, pode até parecer estranho para nós o fato de Deus, né, o próprio Deus, em dados momentos, permitir que o inimigo nos afronte. Parece estranho, né, quando a gente lê, fala sobre isso. Por quê? Porque nós sabemos que o propósito de Satanás, ele é acusador, ele quer destruir, ele quer roubar, ele quer fazer tudo aquilo de ruim que ele puder. É esse o objetivo dele, né? Porém, nós temos que entender uma coisa, queridos, que Deus é soberano. E essa soberania de Deus, ninguém vai poder tirar. Nós sabemos que Deus, além de ser soberano, ele é onisciente. Onisciente, o que quer dizer onisciente? Que Deus, ele sabe de tudo, queridos. Ele sabe o que foi, ele sabe o que é, e Deus sabe o que será. Ele é onisciente, né? E é interessante também que ele é onisciente e é onipotente. O que é onipotente, queridos? É aquele que tem todo o poder e todo o conhecimento. Esse é Deus, né? Esse é Deus. E por ele ter todo o poder e todo o conhecimento, ele sempre tem um propósito maior do que muitas vezes nos parece. Ele sempre tem um propósito maior para cada um de nós. E o que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, não é apenas um caso isolado, mas só teve esse caso aí, que Deus permitiu que o inimigo viesse afrontar os seus servos, suas servas. Não. Eu peguei só alguns exemplos bíblicos que a gente poderia ministrar, mas não é esse o caso. O primeiro que eu coloco aqui é o coração endurecido de Faraó contra o povo de Deus. Êxodo 10, 1. A Bíblia diz claramente que Deus permitiu que Satanás endurecesse o coração de Faraó e não permitisse que o povo saísse do Egito. Então foi algo que Deus permitiu. Podemos lembrar também a assolação que veio, isso que eu acabei de dizer, o coração endurecido, está em Êxodo 10, 1. A assolação que
sobreveio sobre a vida de Jó. Jó 1:12 também. Foi algo que Deus permitiu. Quando o rei Davi, aí está em Jó 1:12, quando o rei Davi é instigado por Satanás a fazer o censo do exército. Não era para ser feito. Mas Deus permitiu que Satanás o afrontasse e ele acabou fazendo. 1 Crônicas 21:1. Quando Herodes o Grande mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Mateus 2:16. Foi outra afronta que Deus permitiu. Mais um caso, só que eu falei até domingo passado, o caso de Ananias e Safira. A forma como tentaram enganar. Por que eles tentaram enganar? Eles foram instigados por Satanás. Atos 5:3. Então eles foram instigados. E por que Deus permite que isso? Porque Deus quer ver, queridos, a forma como nós vamos reagir em cada uma dessas ações. Como é que nós vamos reagir diante dessas ações? A forma como nós vamos nos comportar ao nosso compromisso e aliança com o Senhor. Tem muita gente que por muito pouco, eles quebram a aliança com o Senhor. Achando que Deus não é onisciente, onipotente, de forma alguma. Então muitos quebram a aliança com o Senhor. Agora, nesse texto que nós lemos, queridos, nós vamos aprender algumas lições aqui. Algo que Deus assim está nos ensinando e nos falando. O versos 31, por gentileza, lá. O que diz? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar com você, como se faz com o trigo. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que nós somos trigo, não joio. Nós precisamos ter essa certeza. Você precisa ter a certeza de quem realmente você é. Porque é a partir da sua certeza que Deus vai agir, né? Deus sabe muito bem quem é joio, queridos, Ele sabe. E quem é trigo. E o diabo também sabe também. E ele também sabe. Quando ele chega diante de Deus, fala assim, olha, Jó é muito fácil de servir, porque ele tem tudo. E é um homem rico, é um homem que não falta nada para ele, assim, desse jeito até eu. Então ele jogou, aí Deus, ele conhecia o coração daquele homem e falou, pode tocar. Você só não vai tocar naquilo que me pertence dele. Nisso você não tem esse poder. E aconteceu toda a história com Jó, morte, doença, né, problema no casamento, tudo que podia acontecer, aconteceu ali com Jó. Seu corpo todo com feridas, enfim, né? E Deus sabia que Jó era um trigo. O diabo também sabia, falou, vamos ver se ele vira um joio. Vamos trabalhar com isso para ver se ele vira o joio. Olha para o lado aí, vê se tem trigo ou joio aí perto de você. Dá uma olhada aí. Queridos, o objetivo aqui, quando fala da peneira, não é com o joio. Porque o joio não serve para nada, é jogado fora. Mas é com o trigo. Esse é o objetivo. Para entendermos esse contexto, dessa verdade, nós vamos observarmos o processo para se formar o trigo. Hoje você vai lá no supermercado, tem várias marcas, você escolhe, né? O melhor que tiver, o que é mais. Mas vejam o trabalho que dá para chegar até ali.
Os grãos de trigo, eles passam por um processo trabalhoso, até eles ficarem prontos para produzir outros alimentos. Porque quanta coisa é feita com trigo, com a massa, e aí vai, né? Tantas coisas aí, né? Primeiramente, o que acontece? O joio é separado do trigo e de toda a erva daninha, de tudo aquilo que está no meio ali que não serve para nada. Ele é separado. Toda impureza é tirado dele, ficando somente os grãos sadios. Então aquilo é separado, é escolhido, é visto, e vai ficar somente o grão sadio. E esse trigo, queridos, esse grão, ele passa por um período de 12 a 14 horas de molho, até que toda a casca que ele tem se desprenda, ficando somente o grão puro e mais nada. Então, olha o tempo que dá. Aí começa então outro processo, que é o de moagem, de moer esses grãos. E consequentemente, a peneira. Então ele passa pelo primeiro processo ali e depois ele passa pela peneiração. Cada vez que os grãos são jogados num cilindro, né? Então eles são espremidos ali no meio do cilindro e vai, né? Cada vez que ele passa no processo dos cilindros ali, que quando está começando a moagem, né? Eles são submetidos a esse moinho e depois, em seguida, eles sobem para um tipo de peneira diferente da primeira. Não é a mesma peneira. Então ele vai ser peneirado novamente. Ele vai ser peneirado novamente, né? Descendo para um outro cilindro. E assim sucessivamente, até passarem por 5 moagens dentro do cilindro. 5. E aí, finalmente, e além de passar por cilindros cada vez mais apertados, cada vez mais difícil, e a peneira também, aí ele passa por uma última peneira, onde realmente já sai ali a farinha. Essa farinha que a gente vê por aí. Que a gente olha e fala, nossa, mas será que é tudo isso? Vai lá fazer para você ver. Não, e o que é pior, vai passar por esse processo. É isso que o texto está dizendo aqui, né? Então nós vimos aqui, queridos, que a primeira parte do processo é a eliminação do joio. Portanto, o joio nunca passa na peneira. Ele nunca vai passar na peneira, e muito menos pelo cilindro. Já que ele optou em ser joio, então para ele, né, está tudo bem, né? Quem passa pela peneira é o trigo, para ser preparado, para ser purificado e para ser processado. Então é o trigo que vai passar por tudo isso. E o final de tudo isso sai o quê? A farinha, aquilo que vai ser usado, né? Quanto mais peneirado for o trigo, melhor será a sua qualidade. Então, melhor vai ser a qualidade dele. Repitam todos comigo. Essa é a razão pela qual Jesus não impediu a peneira. Em todos esses casos aqui, inclusive nós citamos o de Simão Pedro, né? Inclusive o dele. O trigo, queridos, útil é só aquele que passa pela peneira. Se não passar, ele não vai ser útil. Então ele tem que ser peneirado, refinado, para poder ser usado, né? Às vezes, para vocês terem uma ideia, às vezes tem alguma qualidade de trigo, que você vai fazer alguma massa e ele cria umas bolinhas.
E é preciso fazer o quê? Peneirar de novo, para tirar essas bolinhas. Sinto dizer, mas esse é um trigo que não é de boa qualidade, apesar de ser vendido como fosse. Mas não é. Não é. Vamos lá para o versos 32 aí, a parte A para mim. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não venha desfalecer. Aqui a gente entende uma coisa, queridos, que a oração, ela é sempre alinhada ao propósito que Deus tem. Então Deus tinha ali um propósito muito grande na vida de Pedro, e Jesus falou, olha, eu vou estar ali, eu orei por você, para que você, a sua fé, aquilo tudo que você aprendeu, aquilo tudo que eu te ensinei, que eu fiquei ali te discipulando, te mostrando, que você não venha desfalecer. Mas Jesus estava dizendo, você vai ter que passar na peneira, não tem jeito. Você vai ter que passar. Não tem outra forma, Pedro. E aqui a gente vai atentar bastante para o propósito da oração de Jesus. Ele ora a favor da fé de Pedro. Veja como é importante ter fé. E fé, queridos, é aquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Sabe, isso é nós termos fé. E Jesus ora para Pedro para que ele não venha o quê? Desfalecer. Na hora que ele estivesse ali passando pelas dificuldades, ele conseguisse sobreviver. E é outra coisa, deixa isso entrar no teu espírito, não podemos orar contrário ao propósito de Deus. E a maioria das orações são as seguintes: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você não vê ninguém orando, Senhor, por que eu preciso passar por isso? Me explica, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu estou aprendendo com isso? Mas as pessoas, elas têm a mania ali o tempo todo de querer tomar o lugar de Deus. As pessoas têm esse. Então nós não podemos orar contrário ao propósito de Deus. Queridos, orar contra o propósito de Deus é o que nós chamamos de oração contrária. Porque se Deus tem um propósito, se Ele permitiu, no caso aqui, que Simão Pedro fosse afrontado por Satanás, ele tinha um propósito. E vocês vejam que Jesus, quer dizer, eu estou orando, Pedro, para que a sua fé não venha a desfalecer. Essa é a minha oração. E muitas vezes, queridos, nós ficamos orando para que o propósito de Deus não aconteça. E eu tenho aprendido uma coisa: aquele que tem propósito de Deus não morre enquanto não acontecer. Deus tem isso. Se é um propósito de Deus, Ele vai fazer da forma que Ele quer. E nós não podemos orar e falar: Senhor, muda essa história, faz diferente, não é dessa forma, por favor. E quando nós olhamos para Jesus, a gente vê o próprio Jesus: Pai, se for possível, passa de mim, se for possível. Mas eu quero uma coisa, que a tua vontade seja feita na minha vida. Não a minha, porque a nossa nos engana, queridos, né? Então, queridos, quando orar contra o propósito de Deus, é o que chamamos de oração contrária. Toda a igreja repete comigo: quando não entendemos os propósitos de Deus, oramos errado. Ou seja, oramos ao contrário. E aí a coisa fica pior ainda. Nós precisamos entender, queridos. E o grande problema que, para você entender, você tem que perguntar. E ouvir a voz de Deus. Mas muitos não querem ouvir a voz de Deus.
E vocês vão ver aí, o próprio Pedro mesmo não quis. Ele falou, Jesus, deve ter alguma coisa errada aí, porque, né, eu estou do seu lado aí para o que der e vier, né? Deixa aí no 32 ainda. Jesus queria que Pedro permanecesse firme em sua convicção espiritual acerca de Deus. Por isso que ele orava para que a fé dele não viesse desfalecer. Porque quando você perde a sua fé, você perdeu tudo. Você não tem mais o que fazer. Você já não permite mais que Deus dirija a sua vida, que Deus venha falar com você, que Deus venha manifestar o poder e a glória dele através da sua vida. Então nós precisamos entender, Senhor, qual é o teu propósito? Né? E o maior propósito de Deus aqui, queridos, é nós sermos trazidos de volta. Esse é o desejo de Deus. Olha a parte B desse versículo 32 aí. Quando, porém, Deus diz para Pedro, quando, porém, você se converter, é uma palavra forte, você vai fortalecer os seus irmãos. Queridos, nós estamos acostumados a pensar na palavra conversão apenas a nível daqueles que não conhecem a Jesus e precisam se converter. Agora vamos olhar para Pedro. Pedro, contudo, já conhecia o Senhor. Andou com ele lado a lado, né? Ele tinha uma relação pessoal com ele. Ele conhecia os seus hábitos, os seus horários, porque eles andavam juntos. E Jesus chega e fala, quando você se converter, Pedro, aí sim, você vai fortalecer os seus irmãos. Entretanto, queridos, o sentido aqui é que Pedro estava onde? Fora da posição. Estava fora da posição. Está dizendo, não, Senhor, eu morro até pelo Senhor, eu faço, eu aconteço. E Deus está dizendo, não, vai ser assim. Vocês vão ver mais adiante um pouquinho, né? É que ele realmente estava fora da posição. A palavra que Jesus usa aqui é epistrefo, no grego, olha que nome esquisito, que significa que Pedro precisava o quê? Voltar atrás, ele precisava retornar no caminho que ele estava indo. E muitas vezes Deus quer que a gente faça isso, mas o homem é tão cabeça dura que ele não quer. E às vezes é preciso retornar e pegar o caminho certo. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, o homem, o ser humano não quer. E Deus estava dizendo isso para Pedro. Pedro, na realidade, você precisa ser trago de volta. Ou seja, a peneira de Satanás seria um instrumento para trazer Pedro de volta. A posição espiritual que realmente ele precisava estar. Então ele tinha que passar por toda essa situação, por toda a vergonha que ele passou. Mas ele tinha que passar. Ele tinha convicção. E quem seria tratado seria ele. E era justamente o que Jesus estava tentando dizer e ensinar para ele, queridos. E Jesus ainda dizia, só nessa posição, Pedro, que você poderá definitivamente fortalecer os seus irmãos. Sabe, quando você realmente se converter, quando realmente você entender qual é a sua posição, o que é para você fazer. Tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer. E esse é o problema, querido. Quando você faz aquilo que Deus não mandou você fazer, você não vai se sentir bem, você não vai se sentir aliviado, você não vai se sentir contente. Você vai fazer simplesmente por fazer. Mas quando você está na posição e no lugar correto que Deus tem para você,
você vai estar contente, você vai estar feliz, você vai ter disposição, você vai ter tudo isso. Olha para o seu irmão e fala: irmão, por que você está com essa cara de coisa hoje aí, hein? Olha para você mesmo que Deus está falando. É interessante que tem uma versão aí, o pessoal que gosta aí da Bíblia em inglês, que ele diz claramente a expressão que ele usa. Eu já vou traduzir para o português. Quando você lê esse versículo, significa virar novamente, ou voltar-se, ou retornar. Tem hora que nós precisamos fazer isso, queridos. Mas tem gente que fica ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu não consigo entender. Se Deus chega para Moisés, que ficou tanto tempo cuidando de ovelha, que ele só sabia falar mé, 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 mais nada. Não é que ele era mudo, não, como muitos dizem. A Bíblia não diz isso. Mas ele perdeu o costume. Aí Deus pega um cara desse e fala: olha, você que vai libertar o povo lá do Egito. Se ele não entrasse no propósito, querido, as coisas não iriam acontecer. E ele vai, ele obedece. E aí a gente conhece toda a história, tudo o que aconteceu. Deus, ele pega aqueles que não são para ser, queridos. Aqueles que querem ser, Deus não pega. Pergunta para mim se eu queria ser um pastor, um apóstolo, um missionário. Nunca quis. Falei, hein? Aí Deus pega justamente quem não quer para ser. Fala, cuidado que Deus pode pegar você. Olha quem está do lado, hein? Fala, fica esperto, hein? Fala para o teu irmão assim: não resista à peneira. Vamos para o verso 33 ali para mim, Jé. Olha o que Pedro responde. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu já estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tem tanta gente, queridos, dizendo isso. Eu já estou pronto, eu já estou aqui, estou não sei o quê, vamos lá, né? Estamos juntos. Quando eu ouço essa palavra, eu tenho vontade até de sair correndo. Porque na hora que você mais precisa, não tem ninguém junto não, queridos. Não tem. E Pedro aqui falou: bom, eu já conheço Jesus, eu ando com ele, tá, então eu já estou pronto. A questão de peneiras que ele está falando aí, eu acho que ele tomou alguma coisa ruim aí hoje, né? Porque eu já estou pronto, olha lá. Na realidade ele estava fazendo o quê? Resistindo à peneira. Pedro retrata aqui um problema clássico de muitos cristãos. No Brasil, de muitos que se dizem sou crente. Achar que está na posição espiritual correta, quando na verdade não está. Então ele acha que ele está na posição certa e correta. E ele não abre mão disso, queridos. Então ele não vai retornar, ele não vai voltar para trás, ele não abre mão disso. E por acharmos, queridos, que estamos, mesmo sem estar, tentamos fazer o quê? Fugir do processo da peneira. Quanto menos problema eu tiver, melhor é. Né? Quanto menos pessoas eu tiver que atender, conversar, melhor é. Quanto menos eu atender o telefone para ministrar, melhor é. E é interessante, queridos, que a nossa força vem do Senhor. Tem dias que às vezes eu estou muito cansado. E é bem nesses dias que Deus manda uns 2 ou 3 encardidos para você ministrar.
Você sabe que é encardido, né? Você tem que lavar, lava de novo, põe na cama, para poder tirar, né? Falo, Jesus amado, né? Mas é a força que é Ele quem nos dá, né? Na verdade, queridos, nós tornamos tudo mais difícil e doloroso do que deveria ser, quando recusamos, resistimos à peneira. Aí vai ficar muito mais difícil. Veja o que a Bíblia diz aí. Jerry, pode ir lá para o 22, do 55 ao 62. Aquele último aí, isso. Jerry, hoje eles estão bem espertos, porque eles não esperavam. Eu cheguei lá, estava as duas cadeiras vazias. Eu falei, hoje eu vou esperar eles chegarem. Cada um contou uma história triste para mim, que eu quase chorei. Mas não cheguei a chorar, não. Fui mais forte, fui mais firme, né? Eles já esperavam todo mundo ali, menos eu lá, esperando eles para passar a palavra, né? Mas vamos lá, queridos, olha que interessante. Ainda é agora. Jesus pega e fala, olha Pedro, você está dizendo que você está pronto, que você é forte, que é isso e aquilo, mas tem uma coisa, hoje ainda, você vai me negar 3 vezes. E ele fala, não, eu estou pronto para ir preso, para morrer, para o que der e vier. E aí olha o que a palavra diz. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. O mesmo Pedro, tá? Nessa hora aí, queridos, Jesus já tinha sido crucificado. Os soldados já tinham pego Jesus. Ele já estava ali praticamente morrendo. E Pedro deveria estar onde? Ele não falou que ia estar do lado dele lá, que ia ficar lá, que ia não sei o quê, não sei o quê. Não estava. E aí veio uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, em Pedro, e disse, este também estava com ele. Porém, contudo, todavia, ele diz o seguinte, ele negou dizendo, mulher, eu não o conheço. Conhecia ou não conhecia? Mas ele está dizendo, eu não o conheço. Opa, não, o quê? Vocês vão me pegar, vão me crucificar também. Eu não quero não, né? E aí um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és um dele. Mas Pedro disse, homem, não sou. 2 vezes. E passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que você está falando. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor da cruz olhou para onde estava a fogueira, para Pedro, e Pedro aí ele lembrou das palavras. Falou, caramba, Jesus acabou de dizer isso, eu ouvi, eu não sou surdo, eu ouvi, agora eu fiz a mesma coisa. E ele me avisou, ele disse, olha, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E Pedro disse, não, que é isso, meu? Isso aí tem bola de cristal, esse homem agora aí, né? Tentando justificar, como é que ele adivinha essas coisas aí, né? E ele negou. E lembrou das palavras do Senhor, como o Senhor havia lhe dito. Antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. E saindo Pedro para fora daquela fogueira, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, queridos. Então tem vários tipos de choro, né? É importante você saber disso, né? Uns choram de alegria, outros choram de tristeza,
Outros choram por culpa, que foi o caso de Pedro aqui. Por quê? Queridos, ele foi avisado, ele foi alertado. Tudo que ia acontecer, a peneira que ele teria que passar. Mas ele falou, não, eu estou pronto, eu estou preparado, eu vou para qualquer lugar. Mas olha o final aqui, ele chora amargamente. Fala para o seu irmão assim, graças a Deus, a fé de Pedro sobreviveu a esse fato. Mas foi por pouco, hein? Veja o valor de uma oração. Né? Pedro, eu vou orar para que a sua fé não venha desfalecer. E a Bíblia diz que naquela hora ele lembrou de tudo que Jesus havia falado. E ele chora amargamente, dizendo, puxa vida, podia ter entendido melhor as coisas. E depois a gente vê se cumprir aquela palavra. Pedro, quando você realmente se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Pedro, queridos. Na vida de Pedro. É interessante a gente pensar um pouquinho nisso, queridos. Né? Quantas vezes Deus nos dá tantas orientações, mas nós não queremos ouvir. Nós não paramos para ouvir, nós não paramos para orar. Nós saímos igual um doido aí, tomando decisões aí, e não paramos para ouvir um pouquinho. Porque o objetivo do Senhor é sempre nos livrar. Esse é o objetivo dele. E ele continua intercedendo pela vida de cada um de nós, queridos, porque ele tudo sabe, ele tudo conhece. Ele sabe todas as coisas. E o que é importante, queridos, é você pensar um pouquinho. Às vezes você está no processo da peneira. É fácil? Não deve ser. E esse processo do trigo, ele se parece um pouquinho com o mesmo processo do azeite. Né? A forma que é prensado, a forma que é feito, até sair o azeite realmente. Na verdade, nós precisamos ser bastante objetivos e diretos. E eu sempre digo uma coisa, querido. O que menos as pessoas gostam é de serem afrontadas. O que Jesus estava fazendo com Pedro ali, era orientando e afrontando ele, porque Pedro não aceitou e falou, espera aí, então eu vou te dizer o que vai acontecer. Porque você sabe o que aconteceu lá atrás, eu sei o que vai acontecer lá na frente. Então eu vou te dizer uma coisa. Então Pedro, sabe, Jesus estava afrontando porque Pedro tinha um propósito. E Deus precisava realizar esse propósito através de Pedro. E você quer conhecer um pouquinho mais sobre Pedro? Começa a ler o livro de Atos. Você vai ver o que Deus fez através da vida dele. Mas por muito pouco ele teria perdido tudo aquilo que Deus estava oferecendo a ele. Porque muitas vezes, queridos, nós olhamos a nossa vida, as nossas coisas, com os olhos do mundo. Quanto eu vou ganhar, quanto eu vou deixar de ganhar, como é que vai ser o meu lucro, como é que não vai ser, né? E queridos, a gente está vivendo uma época que o tempo todo a gente é testado. Por isso que você precisa saber quem você é em Cristo Jesus, qual é a sua posição. Em todo canto. E a gente precisa estar atento. Tem gente que vai no restaurante, a nota vem errada, e fala, glória a Deus, tá bom. E ele está vendo que está errado.
Não precisa ir longe, hoje mesmo. Estávamos almoçando, com minha filha, meu genro, né? Mais um penetra e eu, né? E aí veio a nota. Aí fica aquela briga, não, deixa que eu pago, deixa que eu pago. Quando começa a brigar, eu falo, então paga, vai, não vamos discutir, vai lá e paga e ponto final, né? E aí, eu falei, comecei a fazer uma conta rapidamente, porque eu não sou muito bom de matemática, eu falei, acho que está errado isso aí. Não demorou um pouquinho, o maître vem e fala, só desculpa, mas eu tirei essa conta aqui, era de uma outra mesa. Falei, tá certo, vai lá, pega. Ele foi lá, pegou, mudou, a diferença era pequena, não era nada assim. Mas é nas pequenas coisas, queridos, que o diabo quer ter vitória na nossa vida. Ia mudar a minha vida, ou da minha filha, do meu genro que estava lá, aquele valor, não ia mudar nada, era muito pequeno. E às vezes a gente vê pessoas que de repente chegam no culto à noite, olha, eu fui abençoado, gente. Estava no restaurante e a conta veio bem menos do que estava marcado no cardápio. E os irmãos tudo começou, oh, glória! Tem irmão que começa até a pular. Percebe, queridos? Mas é algo que está errado. Então nós precisamos separar o que é certo e o que é errado. E quando nós sabemos o que é certo, nós temos que confrontar o que é errado, queridos. Porque se nós não confrontarmos, nós vamos ser conivente. E quem é conivente é coisa errada, não entra no reino de Deus. E as pessoas não, mas eu vou magoar, fique magoado, mas se eu tiver que confrontar, eu vou confrontar. Né? Por quê? Porque é preciso, queridos. E seja quem for, queridos. Nós não somos partido político, que você faz uma aliança com alguém. Hoje, daqui a pouco você briga, na outra eleição você faz aliança de novo. E parece que são dois irmãos siameses, né? Nasceram grudados ali. Não, tem que ser. Então a gente não pode ter esse medo, porque é o que mais Jesus fez no ministério dele, foi confrontar, queridos. Foi o que mais ele fez. Então, tem coisas que precisam ser confrontadas. Marido, esposas, filhos, tem que ser. É muito mais fácil ser conivente, queridos. E eu sempre digo uma frase, Clebinho e Tuane. Vocês já ouviram falar naquele bandido, traficante, beira-mar. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, que um dia ele foi uma criança também. E se ele tivesse sido ensinado, ele não se tornaria o que ele se tornou. Então, às vezes, tem muitos pais que estão criando cobra, para elas mesmas picarem depois. Por quê? É mais fácil botar numa jaulinha ali e deixa lá, não vai sair, está aqui. Não faz isso, e ponto final. Mas ensinar dá trabalho, queridos, dá trabalho. Quando você está ali ensinando, quando você tem um propósito para ensinar, isso dá trabalho. E muitos não querem. Muitos não querem. É mais fácil botar na creche o dia todo, pega de manhã e pega à noite. A criança entra dormindo e a hora que sai dormindo, não sabe nem quem é o pai, quem é a mãe. Dá trabalho, queridos. Né? Então a gente precisa estar preparado para essas coisas. E a gente precisa ir aonde? Na palavra. O que a palavra diz? Né? Aí a gente pega a história de vários homens da Bíblia, vários reis. Quantas situações difíceis aos nossos olhos. A gente olha e fala, isso aí acho que não está certo, isso aqui não sei o quê. Aí Deus chega para um deles e fala, esse aqui tem o meu coração.
Sabe por quê? Porque Deus tudo vê, tudo sabe e tudo entende. E eu sempre digo, queridos, quando você não deve, você não precisa se defender. Quem anda comigo já deve ter ouvido eu falar isso. Ah, mas eu vou ser preso. Você não precisa se defender, meu filho. Você não deve? Tua defesa é o Senhor. É Ele quem vai estar te guardando. Amém ou não amém? Vê se seu irmão foi para ele, vamos passar na peneira ou não? Será que ele quer? Hã? Deixa eu concluir aqui. Queridos, nunca foi propósito de Deus que o diabo ganhasse de nós. Ele é um perdedor. E o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Por isso que eu fico assim, preocupado com tanta gente que vê demônio, caramba. O lugar dele é lá, por que você está vendo ele? Põe ele lá embaixo. Então, às vezes é mais fácil você justificar qualquer situação, dizendo, olha, isso aqui é o demônio, isso aqui é a demônia, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é... Mas a Bíblia diz que o lugar dele, onde que é? É debaixo dos nossos pés. Isso quer dizer que nós temos que pisar nele. Mas tem muitos que estão fortalecendo. Né? Só para lembrar um pouquinho aí, vamos lá, os mestres aí. No jardim do Éden, como é que o diabo apareceu? Uma serpente, ok? Em Apocalipse. Queridos, quem alimentou esse bichinho para ele crescer tanto assim? Quem deu comida para ele virar o que virou? Percebe? Então, muitas vezes nós estamos fazendo isso. Dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Ah, mas se eu ficar confrontando meus amigos o tempo todo, eles não vão querer ser meu amigo. É melhor não ser do que você ter um amigo desse jeito. Né? Mas as pessoas precisam. Porque é o que Jesus nos ensina aqui, querido. Então a gente vai aprendendo, né? Que a primeira coisa, o inimigo não prevalece, mas quem vai prevalecer é o Senhor. Aconteça o que acontecer. Vejam bem, nós aprendemos aqui que Ele intercede por nós e nunca nos abandona. Se você está se sentindo só, é porque você não está deixando Jesus entrar. Você trancou as portas e falou, não vou deixar Ele entrar. Ele jamais nos abandona, querido. E o que Ele tem para nós é as melhores coisas que existem. É o que Ele tem reservado para nós. E eu não estou falando lá no céu não, porque lá no céu vai ser assim, mas é aqui mesmo. E vocês lembram uma época que a gente não conseguia comprar carne aqui, em São Paulo. Estão lembrados? Era uma fila danada. E às vezes vem umas vontades doidas na gente. Naquela época eu comia pelo menos 1 quilo, 1,5 quilo de picanha sozinho. E eu falei, você estava olhando uma foto minha hoje, eu falei, pô, eu estou parecendo, o que é isso aqui? Né? Aí eu falei, Senhor, que vontade de comer uma picanha, e ninguém achava picanha. Aí bate um irmãozinho na minha casa lá. Eu sabendo da vida dele, de toda a luta dele, ele chega lá e fala assim, olha, apóstolo, Deus pediu para te entregar isso aqui. Eu abençoei ele, não abri na hora, porque estava no portão, não quis entrar, né? Quando eu subo e vou abrir, era uma peça de picanha, queridos. Fala para o seu irmão, Deus cuida da gente, queridos. É assim que Ele faz. Quando você menos espera, querido, as coisas vêm. Às vezes você está esperando aquele irmão que está cheio da grana, cheio da bufunfa, é daí que não sai nada. Por quê? Porque o bolso do rico é cheio de escorpião. Quanto mais tem, mais ele quer, mais ele quer, mais ele quer, mais ele quer. E a vida não é isso. Né? Quanto mais purificado formos, mais unção e poder vai fluir através de nós, queridos. Quanto mais você for imprensado, quanto mais você for passado pela peneira, você vai poder orar e as coisas vão acontecer.
vão acontecer. E as pessoas às vezes não creem, não, aí está muito difícil. Ai meu Deus, aqui tem uns irmãos que você encontra aí. Como é que você está, meu irmão? Estou pelejando. Estou pelejando. Mas faz tempo que está pelejando, viu? Faz tempo que está pelejando. É, porque a Bíblia diz que no mundo vai ter aflições. Acho que só veio para mim. Fala, então toma ela, cuida dela que é sua, meu. Tem hora que não é não. Não há mal que vai durar para sempre, queridos. Pode ter certeza disso, né? Mesmo depois de ter fracassado, mesmo depois de tamanha decepção, nós aprendemos aqui que Jesus nunca rejeitou a Pedro. Muito pelo contrário, Jesus o acolheu para que cumprisse através de Pedro o propósito que Deus já tinha determinado lá atrás. Tu és Pedro, sobre você, Pedro, eu vou edificar a igreja. Jesus já estava lá atrás isso. E as pessoas esquecem as promessas, né? Vão esquecendo. É mais fácil lembrar de coisa ruim, né? Muito mais fácil. Mas quando é coisa boa, as pessoas esquecem até de falar. E minha mãe já dizia assim, coisa ruim chega rápido a notícia. É verdade mesmo. Agora o que é bom demora, né? Demora, gente. Jesus o quê? O acolheu. Então diz para o teu irmão, bonito ou feio que estiver do teu lado, aí depende da forma que você está vendo. Fala para ele, nós não podemos fugir da peneira, porém, podemos nos preparar para que ela, quando vier, não nos apanhe desprevenidos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, amém?